Qual é a besta que sobe do mar? Apocalipse capítulo 13, versículos de 1 a 10, descreve uma besta que subiu do mar, fazendo parte do contexto de 7 impérios para destruir o povo de Israel e a igreja de Jesus Cristo, figurado nas 7 cabeças e 10 chifres da besta. As profecias e a história têm nos ajudado nas definições dos 7 impérios para destruir o povo de Israel e a igreja, dos quais até hoje, século 21, foram os seguintes: egípcio, assírio, babilônico, medo-persa, grego, romano e o império do anticristo, com 10 nações básicas no seu governo. Dos 7 impérios, 6 já caíram, os quais foram egípcio, assírio, babilônico, medo-persa, grego e romano. O último império, o do anticristo, já está na sua fase inicial. 2 pontes interligando 2 reinos. Do ano 70 da era cristã, a Igreja de Cristo já estava se tornando a ponte entre o penúltimo e o último estado de Israel. Paralelamente, o clero romano fez a ponte entre o Império Romano e o Império do Anticristo. Apocalipse capítulo 13, versículos de 1 a 10 e Apocalipse capítulo 17 mostra o falso profeta originário de um movimento contextualizado no programa dos 7 impérios, tendo como alvo destruir o povo de Israel e a igreja de Cristo. A besta que sobe do mar. Apocalipse capítulo 17, versículo 15, diz que mar significa povos, multidões, nações e línguas. Apocalipse capítulo 13, versículos de 1 a 10 e Apocalipse capítulo 17 aplica-se diretamente ao Vaticano, a sede originária da besta que tem influência sobre os povos da terra, a qual Jesus chama também de o falso profeta. Portanto, se vos disserem que ele está no deserto, não saiais. Se ele está no interior da casa, não acrediteis. Mateus capítulo 24, versículo 26. E o anjo levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor de escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Apocalipse capítulo 17, versículo 3. Escarlate é a cor preferida do clero romano. Em Mateus capítulo 24, versículo 26, Jesus fez referência ao falso profeta num deserto. Apocalipse 17, 3 e 9 diz que o deserto do falso profeta trata-se do Vaticano, localizado entre 7 colinas, fazendo parte das propriedades do Vaticano na cidade de Roma. O homem do pecado e suas blasfêmias. O apóstolo Paulo chama o falso profeta ou anticristo de o homem do pecado. Ninguém de maneira alguma se engane, porque não será assim antes que venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 3 e 4.
comparando as profecias com fatos atuais. O Papa Francisco acusa Jesus de haver transgredido o mandamento do adultério, perdoando a mulher adúltera. Porém, recomenda a todos os seus liderados para perdoarem a prática do aborto e aceitarem como normal o comportamento gay. Já que o Papa Francisco quer tomar o lugar de Jesus Cristo, porventura não está entrando numa grande contradição? No outro tape, ouvimos o Papa Francisco dizendo: a história do fracasso de Deus na cruz. A propósito, ele omite o triunfo e a vitória de Jesus na ressurreição e sua ascensão ao céu. Na oração do Pai Nosso, registrada em Mateus capítulo 6, versículos 9 a 13, o clero romano, a propósito, omite as palavras: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Essa omissão do clero é a propósito, porque jamais o mesmo aceitou o estabelecimento do reino milenar de Cristo. Apocalipse capítulo 17, versículo 16, prevê a destruição total do clero romano pelo anticristo, junto com as 10 nações aliadas a ele. Assim sendo, o clero será extinto com a ajuda do Papa Francisco. No outro tape, o Papa Francisco diz que Lúcifer é o criador do universo e pai de Jesus Cristo. Lúcifer é um nome alusivo ao diabo. O Jesus Cristo, que ele faz menção, é o anticristo, a quem ele promete apresentar ao mundo no dia 14 de maio do ano 2020. O Papa Francisco não está se revelando como um rival de Cristo? Porventura, não se trata do mesmo personagem apresentado pelo apóstolo Paulo em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 3 e 4? Uma pergunta: o Papa Francisco realmente é representado como líder máximo de todos os católicos do mundo? Ou é reconhecido como o falso profeta que em breve passará o seu reinado para a segunda besta, registrada em Apocalipse capítulo 13, versículos 11 a 18.